Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Estamos reunidos em mais uma live, em mais um culto. E com esse novo jeito, né, de estar transmitindo a live. E eu convido você que já esteja entrando, esteja se conectando, que você já esteja compartilhando, já esteja mandando esse vídeo, mandando um link dessa live para os seus amigos, para os seus irmãos, para algum familiar, para pessoas que você ama. Amém? E queria muito agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a Deus pela vida de cada um, do qual vai estar acessando a essa live, do qual vai estar ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Então já abra o seu pensamento, já abra o seu coração, para que você possa receber do Senhor a porção dessa noite, para que você possa receber através da palavra do Senhor um renovo espiritual, que você possa receber nessa noite uma correção do Senhor, não sei, mas abra o seu coração para que você receba o que é necessário para você nessa noite, amém? E o tema da ministração dessa noite se chama distração. E quando o Senhor me deu esse tema, eu ouvi uma pregação de um pregador, e quando o Senhor me deu esse tema, Ele me fez que eu lembrasse de uns anos atrás. Ele fez que eu lembrasse de algumas coisas atrás que eu praticava na presença dEle. E eu estava sentado no sofá, ouvindo esse pregador e escutando uma música. E essa música foi um dos temas da minha primeira ministração, primeira reflexão breve em uma oportunidade da igreja. E eu escrevi algo e essa música veio com a parte disso. E quando eu ouvi essa música, eu lembrei, e o Senhor ministrando no meu coração, o Senhor falava assim: você se lembra de quando você pegava a sua Bíblia, abria dentro do seu quarto, sabe, naquele sol quente, aquele calor, mas você sentava ali às 2 da tarde e ficava das 2 da tarde até às 5 horas, lendo a minha palavra, orando, falando comigo. Você se lembra da forma que eu ministrava no seu coração? Você se lembra de cada texto do qual eu falava contigo intensamente? E aí veio a palavra, o tema da ministração dessa noite, que é distração. Ele falou: você agora para e lembra o tanto ou de que forma você se distraiu, para que essas coisas fossem sendo eliminadas durante cada dia. Você não, com o tempo você não me buscava mais intensamente. Com o tempo você parou de ler. E aí eu parei e comecei a lembrar que eu parava, lia a palavatra dele e eu me derramava diante dele. E eu lia textos que eu chorava por compreender ali naquele momento aquelas coisas que ele estava fazendo comigo. E ele me fez essa pergunta: você lembra onde é que você está se distraindo? Você lembra as coisas que estão tirando o foco de você voltar a fazer aquela... E ele começou a ministrar isso no meu coração. E aí ele me veio a vir aqui em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. E eu convido você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Marcos capítulo 6, versículo 1, que diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse:
não há profeta sem honra, não há profeta sem honra, não há profeta, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Admirou-se na incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhança a ensinar. Nesse texto, nesse capítulo, nesse momento aqui, nós aprendemos algo que aquelas pessoas ali de Nazaré perderam. Eles rejeitaram a Jesus. Por que eles rejeitaram a Jesus ali? Por conhecer e conviver e ver Jesus crescendo desde pequenininho, eles meio que se distraíram a falar assim: olha, eu conheço ele, eu talvez brinquei com ele, eu corri, eu trabalhei junto com ele, eu andava com os irmãos dele. E eles se distraíram no momento por não ver aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Jesus e olhar somente para as convivências anteriores. A distração daquelas pessoas ali em Nazaré levou a Jesus a fazer poucas coisas ali. A própria palavra do Senhor diz que no versículo 5 diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo as mãos. Talvez a minha e a sua distração impeça de Jesus fazer coisas grandes na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Talvez a nossa distração de não perceber o quão o Senhor quer usar eu e você, de que forma maravilhosa o Senhor quer usar a minha e a sua vida, possa impedir esse romper em nós. A minha e a sua distração pode tirar isso, pode fazer que esse processo seja demorado. Aquelas pessoas de Nazaré foi assim. A distração deles levou que Jesus não curasse. A distração deles não levou que Jesus alcançasse pessoas ali. Essa distração também pode trazer dureza para o meu e para o seu coração. Aquelas pessoas, elas endureceram o seu coração e rejeitaram o milagre, rejeitaram o viver o novo, rejeitaram a todas as maravilhas que Jesus queria fazer naquele lugar. E o Senhor também me deu outro texto em Mateus que fala a respeito de distração também. E todos nós conhecemos essa passagem da qual Jesus anda sobre as águas. Já foi muito pregada, é muito pregada até hoje, mas talvez você já tenha ouvido, mas o Senhor tem algo novo para você nessa palavra. Eu vou ler a partir do versículo 28, Mateus 14, versículo 28, que diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando Pedro se distraiu com o vento forte, quando Pedro se distraiu com aquela tempestade, ele sucumbiu, ele começou a afundar. Na minha e na sua vida é assim também. Não tem diferença desse momento de Pedro. Quando eu e você nos distraímos daquilo que Deus tem para nós, nós começamos a ver a dificuldade que o mundo impõe sobre nós. Nós começamos a ver a dificuldade de
de caminharmos. E aí a gente começa a sucumbir, a gente começa a se prostrar diante das dificuldades, a gente começa a questionar várias outras coisas, a gente começa a esfriar, e a gente começa a afundar. Em 2 Pedro 3:9, o Senhor fala assim: olha, eu não quero que nenhum de vocês pereçam, mas que cheguem todos ao arrependimento. O Senhor não quer que eu e você permanecemos no nosso erro e por nos distrairmos, nos prostramos a Ele. Está falando assim: olha, eu quero que você chegue ao arrependimento. Então, reconhece. Então Pedro ali, ele foi no primeiro momento, ele foi ousado, falou: Senhor, se for tu mesmo, me leve para caminhar com o Senhor sobre as águas. E ele caminhou a um certo ponto. Mas de um certo ponto para frente, ele sentiu o vento, ele sentiu a tempestade, ele começou a afundar, ele começou a descer. Mas o maravilhoso aqui é que ele gritou por ajuda a Deus. Ele gritou por ajuda ao nosso Senhor Jesus Cristo. A distração de Pedro fez que ele afundasse, mas ele entendeu que para ele continuar andando sobre as águas, para ele passar daquele momento de dificuldade, ele entendeu que ele precisava de Jesus. Eu e você precisamos entender que quando eu e você nos distraímos e perdemos o nosso foco, é preciso gritar, pedir ajuda para que Deus nos ajude a sair dessas condições que nos encontramos. Mas é preciso uma atitude para que isso aconteça. A atitude de Pedro ali foi gritar: Senhor, salva-me. Eu não sei qual é a dificuldade ou da forma que você se encontra, eu não sei o que você esteja passando, mas é preciso que você se posicione. É preciso que haja, em primeiro lugar, uma atitude a partir de você. Quando você se posiciona, quando você toma uma atitude de fazer algo, as coisas começam a acontecer. E Pedro, ele grita, e a palavra diz que prontamente Jesus estende a mão a ele. Então, quando eu e você se posiciona, tomamos uma atitude, o Senhor está ali imediatamente para estender a mão para mim e para você, para nos socorrer. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, é se posicionar, é tomar uma atitude para que o Senhor possa fazer. Então a nossa distração nos leva a sucumbir, nos leva a prostrarmos aos nossos problemas. A nossa distração nos leva a errar. Mas nessa noite, que você possa entender que a sua distração pode levar você a sucumbir. Então, que você nesse momento venha entender isso e falar: Senhor, eu vou me posicionar para que eu possa sair dessa situação. Senhor, eu vou me posicionar, eu vou ter uma atitude para que o Senhor possa me ajudar a romper as coisas que eu quero romper e as coisas que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque a nossa distração impede de o Senhor fazer várias coisas. Quando nós nos distraímos com o mundo, ou quando nós nos distraímos com outras coisas que tiram o foco do Senhor, nós impedimos do Senhor estar agindo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso futuro, ou nos nossos passos. Então é preciso que eu e você entenda isso nessa noite. Se tem algo que está te distraindo, tome o foco de novo. Olhe para o seu alvo, que é Cristo, de novo. Se essa distração não é de agora, mas já vem de algum tempo, comece a olhar a partir de agora para Jesus de novo. Quando Jesus estende a mão ali para Pedro e fala: homem de pequena fé,
por que duvidastes? Subiram ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando o Senhor estende a mão a Pedro e traz Pedro de volta, ele fala assim: olha, homem de pequena fé. E aí ele volta com Pedro sobre as águas e voltam para o barco. Aqui nós aprendemos sobre algo muito maravilhoso. Quando nós pedimos ajuda ao Senhor, além de Ele nos corrigir com a palavra, correção para que nós possamos aprender mesmo, Ele fala assim: olha, mesmo você duvidando, vou fazer que você volte comigo, que você aprenda do começo. Então é preciso que eu e você voltemos a fazer essas coisas, que nem Ele me incomodou muito falando: olha, você se lembra lá as tardes que você ficava? Você se lembra com a intensidade que você me buscava? Então você se distraiu com alguns afazeres. Você se distraiu com essa rotina. E muitos de nós fazemos isso. Nós focamos tanto em algo e deixamos o Senhor um pouco de lado. E aí nós perdemos aquela intensidade. Se Pedro continuasse com aquela intensidade que foi no começo, de falar: Senhor, se és tu mesmo, me leva. Se ele continuasse com aquilo, ele caminhava sobre as águas e chegava até Jesus. Mas a intensidade durante as passadas sobre as águas foi diminuindo. E ele se distraiu. Então que eu e você não venha se distrair. Que eu e você não venha a diminuir a nossa intensidade da forma que nós estamos buscando ao Senhor, mas aumente a sua intensidade. Faça com mais intensidade, busque com mais intensidade. Não diminua a sua passada, mas comece a pisar firme em direção ao Senhor. Comece a caminhar tendo a certeza para onde você está indo. Aleluia, Deus. Que nem eu falei lá atrás, lá em Nazaré, aquelas pessoas elas perderam de viver coisas maravilhosas. O Senhor, Ele fez milagres ali. Ele pregou a palavra ali. Mas o povo ali de Nazaré, ele impediu com a dureza do coração dele de Jesus fazer mais. Então, não impeça que Jesus faça mais na sua vida. Não impeça que a obra dele, que ele está fazendo em você, não aconteça. Olha, Satanás, ele não tem o poder de impedir que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Mas ele vai fazer que você desista das coisas de Deus. Ele vai fazer que você se distraia. Ele vai fazer que o seu coração endureça. Ele vai fazer que você faça essas coisas. Então não se distraia, mas busque intensamente. Continue a pisar firme no caminho do qual o Senhor está te direcionando. Não deixe que as distrações ou que qualquer outra coisa venha impedir o agir de Deus, a transformação de Deus, os milagres, as bênçãos que o Senhor tem para você e para sua família não aconteça. Amém? E até aqui o Senhor me trouxe. É uma pequena reflexão, pequena ministração, mas que eu e você possamos entender. Se eu e você estamos distraídos, é preciso que eu e você comece a olhar de novo para o foco. Levantemos a nossa cabeça, levantemos de onde nós estamos prostrados e continuamos a dar aquelas passadas firmes em direção ao Senhor. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua casa, Deus esteja abençoando a sua família. E eu convido que você feche os seus olhos nessa noite. Vou estar orando pela sua vida, pelos seus familiares. Amém? Feche os seus olhos na sua casa. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite invocando o Teu nome, Pai. Engrandecendo o Teu nome, Senhor.
que toda a honra e que toda a glória seja direcionada a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos renovo, Te pedimos que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aprender mais do Senhor todos os dias. Senhor, perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Senhor, nos ensina a caminhar somente o Teu caminho. Senhor, repreende qualquer distração ou qualquer coisa que venha nos tirar o foco. Senhor, que o Senhor possa estar nos enchendo do Senhor todos os dias. O Senhor possa estar falando conosco todos os dias. Senhor, que nós possamos nos posicionar a partir de hoje, a partir de agora, para que o Senhor venha estar operando em nossas vidas, para que o Senhor venha estar operando em nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada um dos Teus filhos, visita cada um das Tuas filhas, Pai, e esteja fazendo a Tua vontade, esteja fazendo o Teu querer, Senhor. Senhor, toca com a Tua mão, Pai. Da mesma forma que quando Pedro gritou, salva-me, o Senhor estava ali e imediatamente estendeu a mão a Pedro. Senhor, estenda a mão para os Seus filhos que estão Te clamando nesse momento. Estenda a mão para os Seus filhos que estão Te pedindo ajuda nesse momento, que estão gritando. Senhor, estende a mão para os Seus filhos nesse momento, Pai. Se assim for a Tua vontade, Senhor, e tragam eles de volta para a superfície. Tragam eles de volta para o Senhor, Pai. Senhor, a partir do momento, se for algum enfermo, alguma doença, Senhor, estende a mão, Senhor, e já esteja curando os Teus filhos. Já esteja curando, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor. A Sua mão vai a lugares aonde a minha não vai, Senhor. O Senhor faz coisas que o homem é incapaz de fazer. Senhor, em nome de Jesus, toca. Traz de volta, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família. Deus esteja abençoando o seu ministério. E que você possa ter sido renovado nessa noite. Amém? Fique todo mundo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Tenha um ótimo final de semana na presença do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Amém?